A paz do seu meu irmão, a paz do seu minha irmã. Aqui é o Presbítero Reis e eu gostaria de mais uma vez levar até você uma palavra de Deus, uma palavra rema. Para quê? Para que, como eu sempre digo, não só a sua vida, mas a vida daqueles que a recebem, sejam edificadas. É uma palavra, é um maná que vem dos céus. Nós somos apenas portadores da palavra do Deus vivo. Amém? Já adiantando também, se você gostar desse vídeo, dá um like aí, se inscreva no canal Reis em Cristo, dê sua opinião, solicite um tema se é a tua dúvida, tá bom? E ainda tem um link aí embaixo onde você pode clicar e através desse link crescer mais ainda na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Bom, queridos, hoje o assunto também é um assunto forte, mas um assunto necessário. Por quê? O livro de Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7, é conhecido como Sermão do Monte. E tem muito aprendizado, é rico em aprendizado para nós, com aqueles que não servem ao Senhor, com aqueles que servem. Então é um bálsamo, é um aprendizado que não tem como explicar. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma palavra dura de Jesus, mas uma palavra que verdadeiramente transforma vidas. Amém? E por isso que o tema de hoje é: não insista com pessoas que não querem ser transformadas. Vou repetir: não insista com pessoas que não querem ser transformadas. E aonde nós vamos começar? Qual o ponto de referência? Mateus capítulo 7, versículo 6. Olha o que diz aí: não deem que é sagrada aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes, os porcos, as pisarão. E aqueles, os cães, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Sabe, querido, que palavra forte, né? E o que a gente pode ver nessa palavra? Que enquanto hoje em dia estamos pregando o evangelho, muitas igrejas para agradar homens, né? Para agradar pessoas, nós vemos em toda a trajetória de Jesus homens e mulheres de Deus, inclusive o próprio Jesus, que faziam de tudo para agradar e fazer a diferença na presença do Senhor. Quando nós abrimos rapidamente no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10, nós vemos um exemplo rápido. Olha o que diz ali: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, amém? Decreto para não adorar ao Deus, só adorar ao rei, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e continuou 3 vezes por dia se ajoelhando e orando, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Decretos e leis não podem mudar a essência de Cristo. Estatutos de igreja não pode ser mais que a palavra do Senhor. E nós temos que ter muito cuidado quanto a isso. E Jesus aqui, ele deixa claro que pregar a palavra não é agradar pessoas, mas confrontar pessoas. Amém? Confrontar pessoas. Por quê? Essas pessoas muitas vezes são cegas por Satanás. Quando você abre sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz que o príncipe deste século tem cegado o entendimento de muitos. Para quê? Para que não vejam resplandecer a glória do nosso Deus. E é por isso que em toda a Bíblia, a palavra de Deus, ela vem para confrontar, despertar, tirar do conforto espiritual para a realidade de uma guerra espiritual, aonde os que servem a Deus jamais perdem. Efésios capítulo 6, glórias ao Senhor, versículo 12 diz: pois a nossa luta não é contra a carne, não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E é por isso, querido, que Jesus deu essa palavra dura. Bom, mas antes de eu falar que tipo de animais Jesus citou, por que ele citou 2 tipos de animais, eu gostaria de falar um pouquinho com você como agir então diante de pessoas que não querem receber de bom grado o evangelho. E quando a gente abre lá em Mateus capítulo 10, a partir do versículo 12 diz, próprio Jesus, tá? Ao entrarem numa casa, saúdem-na com a paz do Senhor. Versículo 13, se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Versículo 14, se alguém não nos receber nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés, quando saírem daquela casa ou cidade. Ou seja, a função do homem não é insistir, a função do evangelista não é insistir. Deus não é por força nem por violência, é pelo sentir, é pelo querer uma transformação de vida. Amém? Então nós não devemos insistir, nós devemos elevar boas novas apenas àqueles que querem. Em Mateus também, capítulo 15, glórias a Deus, versículo 13 diz, Jesus respondeu, toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. E o versículo 14 diz, deixem-nos, eles são guias cegos, se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Sabe, Jesus está falando aqui de pessoas que não recebem a palavra de Deus nas suas casas, que não recebem a palavra de Deus em canto nenhum. E aí sim, ele faz uma comparação
como nós já lemos lá em Mateus, capítulo 7, versículo 6, eu vou ler de novo. Não dei o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes a pisarão, e aqueles voltantes contra vocês os despedaçarão. Bom, mas quando a gente fala isso, eu estava falando com fariseus, claro, com aqueles que eram contra a palavra, e ele cita dois tipos de animais, né? Que não são dignos de ouvirem. Claro, ele fez uma comparação de seres humanos com esses animais, que não são dignos de ouvir quem? As pérolas, as coisas santas, as palavras santas da salvação. E o primeiro animal que ele cita é o porco. E o que esse animal representa? Pessoas acomodadas, querido. Pessoas acomodadas a uma liturgia e não mais ao mover do Espírito Santo. Nós podemos ver isso em 1 Samuel capítulo 4, versículo 13, onde o sumo sacerdote Eli estava sentado observando sua cadeira ao lado da estrada, pois seu coração temia pela arca de Deus. Era um homem que já não tinha mais reação, né? E um homem entrou na cidade e contou o que havia acontecido, e ele e a cidade começou a gritar. Ou seja, ele ficou sabendo das mortes dos filhos, caiu da própria cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Sabe, querido, Deus não quer uma pessoa acomodada, eu sempre digo isso. Ele quer uma pessoa usada por Deus. Ele quer uma pessoa pronta, melhor dizendo, para ser usada. Pronta para falar o que tem que ser falado. E o Eli é um tipo de porco. Por que um tipo de porco? Porque é um camarada que não tinha reação. É um camarada que não tinha reação. Ele estava ali quietinho, na dele, se tivesse bom, estava bom, sabe? Mas ele não queria se incomodar. Ele estava mais acomodado a uma liturgia. Eu sei tudo de um gosto. Estou 30 anos na igreja. O que você está fazendo de diferente? Nada. A minha cadeira é a mesma, meu lugar é à direita. Sabe, querido? Deus quer que a gente saia do barco. É muito fácil ser discípulo dentro do barco, mas só aqueles que verdadeiramente fazem a diferença saem do barco para se encontrar verdadeiramente com Jesus. Então esse é um tipo. E por que o porco? Porque o porco sempre foge. Já viu aqueles porquinhos chiqueiros? Sempre quando você vai em cima dele, ele tem uma capacidade de fugir. Ele nunca encara, ele nunca reage, está tudo bom. Sabe por quê? Porque ele não tem mais vida própria. Amém? Então esses são os tipos, porcos. E também são aqueles que ouvem a palavra e continuam no mesmo pecado, na mesma lama. E ele também cita outro tipo de animais aqui. Outro tipo de animal, melhor dizendo. Cães. Que cães são esses? Bom, aí nós vamos lá para Mateus, glórias a Deus. O capítulo 12. Por quê? Porque esses cães, eles são ferozes em atacar. Quem não tem sabedoria para crescer, acha mais fácil matar profetas. São esses tipos de cães. São esses tipos de pessoas. A igreja está crescendo, a pessoa está se destacando, e o próprio pastor, que já é uma pessoa acomodada, ele se sente incomodado. Ele não tem mais vivacidade, mas quando entra uma pessoa cheia do Espírito Santo, isso incomoda. Então eles estão, e muitas das vezes as pessoas estão na igreja muito mais preocupadas em parecer com seus pastores do que parecer com o pastor dos pastores, Jesus. Olha o que diz Mateus capítulo 12, versículo 13 e 14. Então ele disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Olha os cães aí no versículo 14. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Esses são os cães. Os cães, eles não podem ver felicidade. Os cães, eles não podem ver progresso. Tá bom como está, tá bom assim mesmo. Mas aqueles que fazem a diferença, eles sabem que aonde está Deus, há renovo, a esperança, glória, a novidade de vida. Ele não se cansa de falar, ele não se cansa de pregar o evangelho. Amém? Então, como eu já disse, esses são os cães, né, que estão mais acostumados. Eles querem matar os profetas. É melhor matar os profetas do que mudar a sua situação. Amém? E outra coisa, é melhor matar do que também se parecer com o pastor dos pastores, que é Jesus. Então eles te afrontam quando você não tem seminário, ou mesmo quando você não usa o costume da igreja deles. Mas esqueceram que a sabedoria vem do alto, como diz em Tiago capítulo 3, versículo 17. Eles esqueceram que do alto também veio aquele que aqui na terra foi carpinteiro, Jesus. E que mesmo disfarçado como Nicodemos, chegou até Jesus. O Nicodemos chegou até Jesus. Nicodemos foi disfarçado. Nicodemos pensou que não podia ser visto. Ele foi à noite, mas Jesus já o conhecia. Amém? Então olha só, Nicodemos chegou disfarçado. E todos entendemos que só Jesus tem a palavra de vida eterna. Por quê? Porque o próprio Nicodemos, ele declara isso. Vamos lá para João, capítulo 3, versículo 2. Ele veio, Nicodemos, a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. E Jesus olha para ele e diz: Digo uma coisa, em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Deus está falando hoje para mim e para você. Está na hora de deixarmos de ser porcos ou cães.
Está na hora de voltarmos a ser ovelhas, porque ovelhas sim, entende seu pastor, ovelhas sim amam ser exortadas, ovelhas sim não seguem qualquer um, ovelhas sim não tem achismo nem modismo. A palavra, ela é imutável, a palavra é a boca de Deus falando. Ovelhas sim se rende nos pés daquele que sabe que é digno de honra, de glória e de louvor. Por isso eu digo para você, quer levar o evangelho? Leve, não pressione as pessoas, não pressione aqueles que não querem ouvir. Leve apenas o evangelho, faça apenas a sua parte, e aqueles que não receberem, aí já não é problema seu. Aí o Espírito Santo vai entrar com a providência, e de uma forma ou de outra, quando o querer de Deus e o absolutismo de Deus, como sempre, entra em vigor, cai por terra o querer do homem. Fique com esta palavra, graça e paz, que Deus te abençoe rica e poderosamente.